Everybody's matty black, got that booze of black to match. And riding on the horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been aboard the Porsche. Now can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, leaning in my bladder, cheated on my baby. You can go and ask her. My life it is a movie, but riding the booties, cowboy hat and Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride. Fala galera, e aí, como é que tá? Tudo bem? Eu sou o Fábio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mix 3.0. Então, dá um play aí! Take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. A série de História da Tecnologia vai contar a trajetória de uma empresa bem jovem, mas que hoje já virou um sinônimo do vocabulário da galera. É o Uber, que criou todo um segmento de transporte privado por aplicativo. O vídeo tá bem bacana e ó, dá pra você assistir até de dentro de um Uber. Por isso, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito, toca no sininho para receber as notificações. E agora, vamos lá para a história do Uber. A história começa com dois amigos norte-americanos, o Travis Kalanick e o Garrett Camp. Com 22 anos, em 98, o Travis largou a faculdade para trabalhar na empresa de buscas de um amigo, a Scour, e depois fundou a Red Swoosh, que lidava com compartilhamento de arquivos em P2P. Essa empresa deu absurdamente certo, foi comprada em 2007 por 19 milhões de dólares e deixou o Travis livre e rico para trabalhar em outros negócios. O Garrett é engenheiro elétrico de formação e fundador da StumbleUpon, uma plataforma de recomendação de conteúdo personalizado comprada pelo eBay em 2007 por 75 milhões de dólares. A ideia para o app é cercada de lendas. Há quem diga que os dois estavam em um evento em Paris, não conseguiam um carro num dia de neve, perderam um compromisso por isso e tudo mais. E o Garrett diz também que numa véspera de ano novo gastou 800 dólares com um motorista particular e aquela foi a gota d'água. O fato é que hoje a ideia é mais atribuída ao Garrett e o Travis era uma espécie de conselheiro de luxo que esteve junto desde o início. Em março de 2009, em São Francisco, a dupla cria um aplicativo para smartphone chamado Uber Cab, que permitia a contratação de um carro com motorista de forma extremamente intuitiva. Outros funcionários do começo do Uber são Ryan Graves, Oscar Salazar e Conrad Wyan. O Ryan foi o primeiro funcionário do Uber, ganhou a vaga respondendo a um post no Twitter e foi o primeiro CEO da empresa por 10 meses até passar o bastão para o Travis. O Salazar saiu da empresa para fundar uma concorrente, a Ride, enquanto o Conrad ficou 6 anos na marca e hoje se dedica ao cinema e à filantropia. A ideia do Uber Cab ficou mais de um ano em desenvolvimento e só em maio de 2010 os testes começaram a rolar lá na terra natal, quase sem alarde um evento de tecnologia. O funcionamento do Uber Cab já era bem parecido com a ideia de hoje em dia. Motorista e passageiro usam um app diferente, com o condutor recebendo a demanda, aceitando a corrida e a pessoa interessada marcando no mapa aonde quer ir e onde vai embarcar. Só que o serviço era mais voltado para carros de luxo, na cor preta, com empresários, com gente mais rica ali sendo cliente. A primeira corrida de Uber da história foi em 5 de julho de 2010. Já em outubro começam as polêmicas. O nome da empresa podia confundir os consumidores, já que cab é mais relacionado com táxis, e o serviço não era nem de táxi e nem público. Quando chegou o primeiro processinho da Agência Municipal de Transporte de São Francisco, ela encurta o nome e vira só Uber, com a logo ainda com vermelho, mas já o nome que todo mundo conhece. Em 2011 chega a hora de crescer, e para isso ela conta com muitas mãos amigas. Um financiamento de 11 milhões permitiu a expansão para cidades dos Estados Unidos, enquanto outro de 37 milhões que incluiu Jeff Bezos da Amazon e o banco Goldman Sachs fez ela sonhar ainda mais alto. Em dezembro de 2011 vem a primeira expansão internacional para Paris. Aí em 2012 vem a verdadeira revolução. Foi nesse ano que a logo muda, a identidade visual passa a adotar suas cores branca e preta,
e vem o lançamento do Uber X, o modelo que permite que qualquer pessoa interessada virasse uma prestadora de serviço vinculada ao Uber com o próprio carro e sem necessariamente ser especialista. Primeiro, só alguns modelos eram aceitos e era preciso fazer toda uma inspeção do veículo e checagem de antecedentes do condutor. Em abril de 2013, ele foi liberado de forma muito mais aberta como é hoje e virou a categoria de transporte popular, diferente do luxo que ficou com o Uber Black. Mas a gente está se adiantando um pouco, porque em julho de 2012 acontece a primeira entrega de sorvetes nos Estados Unidos para marcar a chegada do verão, uma prática que virou moda na empresa e é repetida quase todos os anos. Nesse ano, ela ainda expande para Canadá, Londres, África do Sul, Taiwan e Austrália, sempre primeiro em uma cidade e ampliando aos poucos a cobertura. E com a popularização do UberX e insatisfação em serviços de táxi, começam a surgir também as concorrentes. A 99 Táxis, a Cabify e a Lyft, por exemplo, vieram mais ou menos ali nesse período. Em outubro de 2013, nasce outra iniciativa promocional da empresa, a Uber Gatinhos, onde você, olha só, contrata 15 minutos de um filhote de gato fofo para fazer aquele carinho o quanto quiser. Além de ser uma ação legal e meio esquisita, era uma parceria com uma fundação de adoção de animais, e você poderia, se quiser, levar o bichano para casa depois desse test drive. Um pouco antes, em agosto, o app passa a funcionar na cidade do México, estreando na América Latina. Aí, finalmente, em maio de 2014, o Uber chega ao Brasil, começando por Rio de Janeiro e depois São Paulo e Belo Horizonte. A gente já vai falar mais dele aqui em território nacional, espera só um pouquinho. Ainda nesse ano sai o Uber Rush, um app de entregas em que você chama um entregador, normalmente de bicicleta, que leva o pacote desejado e aguarda a entrega. O serviço foi desativado 4 anos depois. Nessa época, a empresa valia cerca de 3 bilhões de dólares. O Uber até faz uma ação bem bacana, chamada Uber Weddings, em que 8 casais, que já tinham a papelada pronta, conseguiu arranjar uma cerimônia, toda paga pela empresa, em cerca de 1 hora. O CEO, Travis Kalanick, até foi cerimonialista de algumas delas. Aí, em agosto de 2014, ela estreia 2 tecnologias que vão evoluir muito. A primeira é o Uber Pool, aquele serviço em que você pega carona com um carro que já tem passageiro ou vai buscar outros, que está indo mais ou menos para a mesma região que você, dividindo o valor da conta. Ele chegou no Brasil bem mais tarde, mudou o nome para Uber Juntos e sim, por um tempinho, também ficou conhecido como Uber Shallow Now. Outro serviço é o Uber Fresh, que entregava alimentos orgânicos e também refeições fresquinhas usando os próprios condutores dos aplicativos. Mas ele só funcionou por um tempo em algumas cidades dos Estados Unidos até virar, no ano seguinte, o Uber Eats, e aí sim passar a contar com prestadores de serviço também em motocicletas, entregando no mercado de delivery. Só que o ano de 2014 é marcado também por uma série de polêmicas, e a primeira delas é o primeiro grande protesto contra o aplicativo, encabeçado por associações de taxistas de várias capitais. Eles estavam insatisfeitos com as baixas taxas do Uber, o que seria concorrência desleal, e a empresa até perdeu alguns dos processos e foi proibida por um tempo em algumas cidades, até ser regulamentada com maior rigidez. A segunda polêmica do ano é a descoberta do modo Deus, uma ferramenta que só foi revelada anos mais tarde, que permitia a executivos do Uber acompanhar a localização em tempo real de motoristas e clientes. Um executivo da empresa foi flagrado com esse recurso por uma repórter, e o resultado foi uma multa de $20 mil, além do fim desse God Mode da empresa. Outra controvérsia veio da Índia, com o primeiro caso de um motorista de Uber que teria estuprado uma passageira durante uma corrida feita à tarde da noite, aumentando os debates sobre a segurança do aplicativo que ainda tinha poucos recursos de denúncia ou checagem sobre o condutor. 2015 foi outro ano de altos e baixos, boas e más notícias. Vamos começar com a parte boa. A empresa chega a 300 cidades nesse ano, começa a aceitar dinheiro vivo como pagamento, primeiro na Índia, e em 30 de dezembro de 2015 ultrapassa a barreira de 1 bilhão de viagens. Para você ver como o negócio cresceu, os 2 bilhões de trajetos só demoraram mais 6 meses para serem atingidos. E ela, Melanie, é a primeira bebê a, olha só, nascer dentro de um Uber, quando a mãe estava no caminho para o hospital. A motorista que depois levou ele para o hospital, lógico, e os pais ganharam ingressos para um jogo de beisebol em Nova York da Uber como prêmio por serem os primeiros, e isso já deve ter rolado algumas vezes até hoje. Agora vamos para as polêmicas. Para começar, a briga com os taxistas chega ao ápice, inclusive aqui no Brasil, e cenas de violência foram registradas em várias cidades.
Um projeto de lei em São Paulo para proibir o aplicativo chegou a ser colocado em prática e a cidade teve os táxis pretos no lugar, mas depois tudo voltou ao normal. Além disso, a empresa começa a registrar dificuldades para operar em um mercado bem promissor, a China, que tradicionalmente prefere serviços nacionais. No caso, a expansão que vimos foi da Didi. No começo de 2016, a companhia perdeu quase 4 bilhões de dólares. Por quê? Porque ainda estava se ajustando em finanças e gastos operacionais eram muito grandes. Mas essa até que era uma boa notícia, porque significa expansão. Nesse caso, vieram os testes com o Ubercopter, o serviço de transporte via helicóptero da empresa, que começou a ser testado em São Paulo e fazia trajetos bem específicos ali, aeroporto, heliporto, por preços bem salgados. Ela ainda tem um projeto bem conceitual chamado Uber Elevate, para aviões de pequeno porte que serão autônomos, mas isso vai demorar bastante. Falando em autônomos, é em setembro desse ano que ela começa a investir nos automóveis que se dirigem ali sozinhos sem precisar de um condutor. Daqui a pouco a gente vai voltar nele. Outra novidade é a remodelagem no app para motoristas, deixando ele muito mais objetivo e muito mais intuitivo. Em 2017, as principais novidades são o Uber Freight, que é um app para motoristas de caminhão que fazem frete e transporte de grandes cargas e que, infelizmente, não chegou no Brasil. Já no sistema tradicional entra em ação o sistema de gorjetas, para você dar ali um pagamento extra para aquele motorista parceiro, bom de papo, o que levou você no tempo certo. Aí, como ela não consegue ficar um ano sem treta, começam elas, as polêmicas. Em janeiro acontece a campanha com a hashtag #DeleteUber. Tudo começou quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, baniu a imigração de países majoritariamente muçulmanos, o que gerou movimentos de entrada e saída nos aeroportos do país. A empresa foi acusada de, olha só, aumentar as tarifas para aqueles locais de propósito e meio que furar um boicote que outras companhias estavam fazendo como protesto. Como o CEO até fazia parte de um fórum de políticas estratégicas do Trump, o negócio escalou. E se você acha que essas campanhas não davam nada, a própria marca admitiu mais tarde que perdeu milhares de usuários naquele período. Já em junho, o CEO Travis Kalanick pede demissão depois de meses muito conturbados. Para começar, o cofundador brigou feio com o conselho da empresa e foi afastado do cargo. Além disso, vários executivos de altos cargos também pediram demissão. E ele já vinha de várias acusações, tanto de não fazer nada contra denúncias de assédio e machismo na empresa, quanto de discutir com um motorista de Uber que tinha uma câmera no veículo e filmou tudo. Ele era uma pessoa complicada de lidar e acabou perdendo o cargo. O substituto levou quase 2 meses para ser escolhido e é o iraniano Dara Khosroshari, que comandava o Expedia, do setor de viagens e hotelaria. Ele é bem mais discreto, conseguiu fazer a empresa parar de perder dinheiro e conduz ela até hoje. A primeira grande bomba que ele teve que lidar foi a repercussão de denúncias da Waymo, a empresa de carros autônomos da Google, da Alphabet, no caso, que acusou um ex-funcionário de entregar informações confidenciais sobre o projeto da empresa para sua nova empregadora, que era a Uber. Tudo acabou com ela pagando 245 milhões e prometendo não copiar mais nada. Já em março de 2018, um carro autônomo da Uber em testes atropelou e matou uma ciclista, o que paralisou os investimentos da empresa por meses e deixou a população ali meio apavorada com razão. O julgamento indicou que a motorista não prestou atenção na hora e não deveria ter olhado para baixo, mas os freios automáticos de emergência também estavam desligados, então foi um erro geral da empresa e do motorista. A Uber deixou Arizona, onde aconteceu o acidente, e retomou os testes em outro estado. Entre os novos serviços criados nesse ano está a Jump, que é um serviço de aluguel e compartilhamento de bikes elétricas. E esse primeiro semestre de 2019 também foi bem movimentado para a empresa. Olha só, em março, um processo de 6 anos de duração foi finalmente encerrado. Em 2013, um grupo de motoristas processou a Uber porque eles não eram considerados funcionários, e sim prestadores de serviço, como se fossem freelancers mesmo. E isso, tira benefício de trabalhador convencional e tudo mais. Para colocar fim a esse debate, ao menos nos tribunais, a Uber topou pagar 20 milhões de dólares para encerrar uma série de processos parecidos e prometeu melhorar o sistema de descredenciamento e de classificação. Já em abril, ela adquiriu a Careem, a maior rival no Oriente Médio, por 3 bilhões de dólares e se consolidou na região. Em maio, a notícia é boa no Brasil. O Supremo Tribunal Federal finalmente decidiu que Uber, Cabify 99 e derivados podem sim operar no Brasil desde que respeitando regras básicas. Além disso, saiu a notícia de que começou a competição com a Amazon em um mercado bem curioso, o de entrega por drones, mas no caso dela só de alimentos mesmo. Esse ano ainda marcou a entrada da Uber na Bolsa de Valores e aí ela não acelerou como esperado. A
A empresa começou a operar valendo 82 bilhões de dólares com ações mais baratas do que o mercado esperava. Ela agora se define não mais como um app de motoristas e passageiros, mas sim uma companhia de tecnologia que oferece soluções em toda a área de transporte. O fato é que hoje a Uber virou sinônimo de levar alguma coisa a algum lugar, tanto que muito serviço startup que nasceu bem depois começou se definindo como Uber de alguma coisa. A empresa está longe de ser perfeita, tem lá suas polêmicas com os próprios funcionários e com os consumidores. Tem a questão de crimes, mas tem também muito ponto positivo. Ela praticamente obrigou o serviço de táxis a se modernizar para sobreviver e é uma ótima oportunidade de renda para quem está sem emprego ou tem dificuldades de se recolocar no mercado de trabalho no exterior. E essa história da Uber, uma empresa que hoje é muito mais do que só uma companhia, só um serviço, é praticamente sinônimo de chamar um carro para levar você ou alguma coisa até algum lugar. Se você tem uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço para entrar aqui no História da Tecnologia, deixe seu comentário, você sabe que a gente lê. Eu vou pedir de novo para você se inscrever no canal, dar um joinha, tocar no sininho e conferir aqui a playlist do História da Tecnologia, porque aquela história que você tanto quer ver já pode ter sido contada por aqui. Até a próxima!